se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. Agora são 22 horas e 4 minutos e hoje muito felizes, pois estamos na companhia do nosso querido João, do nosso querido José Irmão, do nosso Fábio e do não menos querido Guilherme. Guilherme. Muito bem, estamos estudando semana a semana o capítulo de O Evangelho, cada capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta semana trata-se do capítulo 26, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E, evidentemente, nós, como sempre fazemos, começamos com a passagem das anotações do evangelista, em que se encontra este ensinamento do mestre. E sempre vale a pena recordar que os ensinamentos do mestre constituem palavras de vida eterna, né? Tem até um livro que psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, um livro intitulado Palavras de Vida Eterna. E, evidentemente, quando estudamos o Evangelho do nosso mestre, identificamos com correção este sentimento, né? Esta constatação, melhor dizendo, de que são palavras, são ensinamentos que valem para qualquer situação, local em que nos encontremos, tempo em que nos encontremos. Muito bem. Então, lá nas anotações do nosso querido Mateus, que em hebraico era Levi, e quando passou para o latim, ele se tornou Mateus. E o Mateus era um publicano. Ele era cobrador de impostos lá na cidade de Cafarnaum. E Jesus passou lá pela coletoria de impostos, o olhar magnético do mestre cruzou com o olhar de Mateus, e o mestre só falou: vem, me acompanha, me segue. E ele foi e acompanhou. Ele foi e seguiu. Aí eu fico pensando, né? Quanto tempo que nós estamos sendo chamados, né? Há mais de 20 séculos temos sido convidados, né? E ainda estamos dando cabeçadas, né? Que nós aceitamos, mas não aceitamos muito, né? Nós damos um passo, aí depois a gente se arrepende, dá e volta um pouquinho para trás, né? Seria muito melhor aquela história do governador planetário, né? Nós falamos muito de governador planetário, que Jesus é o governador planetário, e queira Deus que Jesus governe as nossas mentes e os nossos corações. Mas lá nas anotações de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, nós vamos encontrar: restituir a saúde aos doentes,
ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, veja só, né? Aqueles que seguiram o Mestre mais de perto, a orientação era esta: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Na época, restituir a saúde aos doentes, como eles faziam? Vocês se lembram como que eles faziam? Aquilo que nós fazemos nas casas espíritas hoje. A imposição das mãos. Através da imposição das mãos, os apóstolos, os discípulos mais próximos de Jesus, eles estendiam a mão, oravam intercedendo por aquele doente e obtinham a restituição da saúde àquele doente que estava sendo atendido. Ressuscitai os mortos. Como devemos entender ressuscitai os mortos? Será que é só o caso do nosso querido Lázaro, o amigo de Jesus, que foi considerado morto e enterrado, mas na verdade ele era portador de catalepsia, e catalepsia, o metabolismo fica tão próximo de zero que realmente dá a impressão que o cara está morto, né? E Jesus sabia de tudo isso, né? Afinal de contas, para ser governador planetário tem que saber de tudo mesmo, né? Inclusive cada detalhe do pensamento de cada um de nós, né? Do pensamento, não é só é a ficha corrida, né? Aí, ressuscitai os mortos. Será que ressuscitai os mortos significa estender as mãos para os Lázaros que eram portadores de catalepsia? Provavelmente não, né? Porque catalepsia é uma doença rara e não tinha em cada esquina um cataléptico, né? Mas ressuscitai os mortos através dos ensinos do Mestre, dos ensinos do Evangelho do Senhor, você resgatar, estender mãos amigas para tirar aqueles irmãos que cruzam a nossa caminhada dos abismos em que eles se encontram, né? E queira Deus que não sejamos nós que estejamos nos abismos, né? Curai os leprosos. O que significa curai os leprosos? Evidentemente que a doença mais frequente da época era a lepra, a hanseníase. E os apóstolos de Jesus, os discípulos mais próximos, como eles eram portadores de mediunidade, eram portadores do dom de curar, então, não raramente, eles obtinham êxito em curar os leprosos. Certamente que através de ação magnética sobre o corpo espiritual das pessoas que eram portadoras do mal de Hansen, essa ação magnética induzia o sistema imunológico daqueles portadores de mal de Hansen, mesmo porque não havia antibiótico à época, né? E aí essa ativação, esse estímulo ao sistema imunológico era suficiente para que muitos leprosos fossem curados, né? Qual um leproso famoso que foi curado? Barnabeu? Tem um que é um leproso mais famoso aí, que agora eu me esqueci o nome. Expulsai os demônios. Expulsai os demônios, evidentemente que nós sempre fazemos um parênteses quando tem esse termo expulsai o demônio, né? Então vamos lá, demônio. Demônio é uma palavra de origem grega que significa gênio, espírito. Não é
um espírito perverso, eternamente voltado para o mal, como ao longo dos séculos o termo foi atingindo esse conceito, né? Então, demônio, no entendimento do mestre, à época, no entendimento lá da época em que o mestre esteve conosco, era um gênio, um espírito. Só que era um espírito, vamos dizer assim, revoltado, intolerante, equivocado, não esclarecido, né? Então, quando no Evangelho nós encontramos Jesus expulsou os demônios, Jesus expulsou o demônio, na verdade, Jesus, que é todo amor, todo doçura, vai expulsar alguém? Vai virar as costas para alguém? Não vai virar. O que Jesus fazia, a ação magnética do Mestre, de bondade, de iluminação, de claridade, era tamanha que os espíritos menos evoluídos, os espíritos que estavam numa situação de ignorância, eles eram encaminhados para a assistência espiritual da equipe espiritual que acompanhava o mestre, né? Então, por isso que aquele garoto que o pai leva para o mestre, vocês se lembram, né? Aquele garoto, o pai fala, né? Olha, tem um espírito ruim que faz com que o meu filho se jogue nas águas, se jogue no fogo, e eu não sei mais o que fazer e tal, que era um possesso, né? Aí Jesus vai lá, se aproxima do garoto, aí o espírito que é conhecido como demônio, né? Aí o demônio é esclarecido, ele é encaminhado para a assistência das entidades espirituais que acompanhavam o trabalho do mestre, e o garoto ficava bom. Imediatamente ele ficava são. Ele ficou são, né? Então nós devemos entender o expulsai os demônios, não no sentido de que Jesus vai virar as costas, né? Mas no sentido de encaminhamento, no sentido de esclarecimento para aqueles espíritos que nós consideramos ignorantes, né? Vai saber se não éramos nós, né, que fazia o moleque lá, né, jogar no fogo, na água, né? Pois não. Não, é que a autoridade de Jesus inibia também. Autoridade, né? Moral. Inibia qualquer espírito que se aproximasse. Alô? A autoridade de Jesus inibia também, né? As pessoas que estavam renitentes no erro, eles se sentiam intimidados, né? De estar perto de uma pessoa de tamanha autoridade moral. Então, mesmo que ele recusasse auxílio, a presença do mestre causava tamanha inibição neles que eles paravam o que estavam fazendo na mesma hora, desistiam da empreitada, né? Da tarefa. Eu acho que é isso que aconteceu. Perfeito, Fábio. A autoridade moral do mestre, sem dúvida, é insuperável, né? Tem um caso, Marcelo, no livro Mensageiros, que o instrutor do André Luiz se chama Aniceto naquele livro. E ele vai fazer um atendimento de um caso de remédio, né? Aniceto. sim. Ele vai fazer um atendimento de um senhor que está prestes a se desencarnar. E esse senhor teve uma vida um pouco perdida com os amigos, desequilibrada, etc e tal. Boemia. Exato. Mas e aí o que acontece? Na hora de desencarnar, os amiguinhos dele, que desencarnaram antes dele, e os do plano espiritual, que gostavam muito da companhia dele, estavam vindo em bando para recebê-lo no plano espiritual. E, para surpresa deles, quando eles chegam na janela do moribundo, né, que vai desencarnar, eles olham para dentro do quarto e o André Luiz já escuta a gritaria lá fora deles falando assim: fulano tá vindo pro nosso lado, vamos levar ele pra bagunça junto com a gente, que não sei o que. Quando eles chegam na janela, eles veem o Aniceto e o André Luiz lá dentro. O Aniceto só dá um olhar para eles. Aí eles só olham pro Aniceto assim e já saem correndo.
Eles não suportam já se sentem inibidos, né? Exato, eles não suportam a presença da luz. A presença do aniceto ali. E eles se sentem intimidados. Igual criança que está fazendo arte, quando vê um adulto que reprova com o olhar, exato, ele para ou sai. Sai correndo. Hora. É a mesma Fica coisa. envergonhado. Então. Exatamente. Ou criança ou adulto mesmo, né? Ah, sim, é o exemplo, né? Tem uns adultinhos que são crianças, né? Que eu acho esse personagem... Queira Deus que não sejamos o nosso caso, né? Não seja o nosso caso. Que eu acho esse personagem do livro, nesse momento, um cara de muita sorte, né? Não. Porque a vida que ele tinha, né? O Aniceto consegue desprendê-lo e tudo mais, e os caras estão ali para levá-lo, né? Então, mas se ele teve essa assistência, né, José Irmão, eu não lembro desses detalhes aí, porque faz tempo que eu vi o livro, né? Mas se ele teve essa assistência, eu fico pensando que alguém intercedeu por ele, né? Alguém intercedeu por ele. Provavelmente uma mãe que estava em oração. Isso, alguma coisa nesse sentido. Não lembro se André Luiz cita no livro ou não, mas com certeza. Então, amigos, olha, dai gratuitamente, aí o mestre termina, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Então, se os apóstolos, os discípulos que eram mais próximos do mestre, se eles eram portadores desses dons de curar, né? E isso não devia ser uma profissão, eles não deveriam aferir vantagens para si por causa desses dons recebidos do alto, então não cabia aos apóstolos cobrar. E foi o que eles fizeram, né? Eles jamais cobraram, né? Tanto é que nós vamos encontrar lá na obra Paulo e Estevão, a obra Paulo e Estevão, a Igreja do Caminho. A Igreja do Caminho, ela recebia doações, recebiam muitos apoios, mas apoios de fora espontaneamente, né? Não tinha lá, olha, vem para cá que nós vamos curar você, tal, e deixa aqui umas moedinhas, tal, né? Um barril de talento, né? Como é que é a parábola dos talentos lá que você explicou, Fábio? Era uma caixona cheia de moedas de ouro ou de prata. Vários quilos, né? Cada talento, né? Muito bom. Então, quando, por exemplo, trazendo um pouquinho para o dia de hoje, né? Esse ensinamento, nós vamos encontrar que lá no conceito da cultura anglo-saxã, então nós vamos encontrar que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o médium que não cobra é considerado desprovido de credibilidade. Olha como as coisas se invertem e pervertem nos Estados Unidos. Então, o médium que não cobra é considerado farsante. E o médium que cobra tem credibilidade. Entendeu? Agora, eu não sei dizer se são em alguns lugares, né? Mas foi a explicação que eu ouvi de um dos palestrantes que de vez em quando vem para cá, entendeu? Não me lembro se foi a Anete Guimarães, talvez tenha sido a Anete, mas eu não tenho certeza. Acho que o Divaldo também fez esse comentário, né? Fez esse comentário também. Ah, é verdade, acho que foi o Divaldo, viu, Zé? Divaldo fala que foi uma daquelas palestras antigas que a gente gosta. Ele foi falar lá fora, né? E aí ele fala um comentário sobre isso. Porque os valores lá nos Estados Unidos são bem diferentes daqui. É o país mais capitalista do mundo, né? Então lá a credibilidade está no dinheiro. É um conceito embutido, social, que você nasce e cresce com isso, né? É bem diferente daqui do Brasil. Exatamente. Aqui é mais caridade, é totalmente diferente. Completamente diferente. Aqui já é diferente, né? Aqui o cara que cobra tá na roça, né? Ele perde a credibilidade rapidinho. Embora nós sabemos, né, que tem pessoas que aí que mora o perigo, né? Aí que mora o perigo, né, Guilherme? Porque às vezes você aceita, só um minutinho, viu, João? Às vezes você aceita a ajuda, por exemplo, você não aceita ajuda em dinheiro, mas aceita
aferir algumas vantagens. Ou vantagem por tráfico de influência, ou porque vai ser beneficiado com alguém da família que vai ter um emprego, alguma vantagem, né? Que é o reino da vantagem, né? O Brasil é o reino da vantagem. Desculpa, João, eu gostaria de ouvi-lo. Não, na realidade, assim, aquele que cobra, né, o médium, aquele que cobra aqui no Brasil, fica lá o anúncio dele no poste, né? Ah, sim, fica lá o anúncio no poste, exatamente, né? E é uma coisa desagradável, né, para nós espíritas, porque geralmente vem escrito lá, médium espírita, vidente espírita, resolve todos os seus problemas financeiros, todos os seus problemas de amor, traz o seu amor de volta, né? Em 2 ou 3 dias, né? E se não der resultado, devolve o dinheiro. Olha só que coisa. Impressionante, né? Então, quer dizer, e é desagradável para nós espíritas, porque coloca lá na plaquinha, né? Vidente espírita, né? Então, quer dizer, é para jogar na lama mesmo, né? Como tem pessoas que acham, né, que nós espíritas fazemos leitura das mãos, fazemos leitura do futuro, fazemos leitura... Então, quer dizer, é pela ignorância, né? Ignorância no sentido de não conhecer a doutrina espírita, né? Eu pensei sobre isso um tempo atrás, e a explicação que talvez possa existir, e que pelo menos eu cheguei no conceito, é que no final das contas, toda a base que nós sabemos sobre o mundo espiritual, não existe um tratado mais profundo e mais completo do que de Allan Kardec. Então, mesmo os outros irmãos das outras doutrinas, sejam ela Umbanda, Candomblé e qualquer, até mesmo da parte espiritualista, sim, né, que é tão antiga quanto o espiritismo, todos se baseiam nas obras de Kardec. Não existe outra obra com tanta profundidade e explicação na história, em falando sobre espiritualidade, fora de Kardec. Sem dúvida. Então todos os conceitos que existem em relação a isso só existem em Kardec mesmo. Então por isso às vezes dá confusão quando se fala espírita, né? Porque daí abrange até para os outros irmãos, né, das outras, como Candomblé, Umbanda e todos os outros, eles usam isso por conta dessa base de conhecimento que Kardec trouxe dessa outra dimensão que nós sabemos que existe, né? Aí que houve a confusão. Bem lembrado, José, obrigado. Pois não, João? Então, desculpa. Mas, não, exatamente, é impressionante, eu concordo com o nosso querido Zé Irmão aqui, que como o Kardec ele vai pegando, estou lendo Gênesis, né? E ele vai filtrando, vai pegando lá do início, vai varrendo todos os aspectos, é muito impressionante. E não existe um outro estudo assim, técnico, ele foi assim, cientificamente, né, buscando entender e explicar de uma forma tão lógica, é muito impressionante e absolutamente completo, não existe paralelo, absolutamente não existe. Perfeito. Muito bem, podemos fazer a pausa musical, Guilherme? E retornamos daqui a alguns instantes? Podemos. O que nós vamos ouvir? Então, ouviremos agora, neste primeiro intervalo musical, a música Faça o Bem. Terminamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E, evidentemente, que sempre nos recordamos do nosso querido Chico Xavier, que está bem fresquinho na nossa memória, né? Toda a sua atuação, toda a sua conduta, o seu comportamento ético, moral elevado, que em nenhum momento ele se afastou de trilhar o caminho correto, né? Em nenhum momento. Ele tinha, desde jovenzinho, ele tinha plena consciência da sua missão e ele mirou na sua missão e foi
em busca do alvo, né? Como diz o Paulo, né? Paulo tem um determinado momento que ele diz isso. E é impressionante, né? Porque é um homem que escreveu, já passam de 500 livros, né? Que ele escreveu hoje. Em vida foram mais de 400. E os pesquisadores já conseguiram recolher mais de 80 livros, graças ao trabalho do nosso querido... Como é que ele chama, Guilherme? O nosso querido de Belo Horizonte, que veio aqui conosco. Geraldinho. Nosso querido Geraldinho Lemos. Geraldinho Lemos Neto, que foi compilando, né, anotações, diários, daquilo que era anotado, por exemplo, quando ele morava lá na Fazenda Modelo da Vânia Joviano. A Wanda Joviano anotou um monte de reuniões do estudo do Evangelho. E tinha também mensagens psicografadas, né? Então, eles conseguiram já fazer mais de 80 livros pós-mortem do nosso querido Chico. Obras né? póstumas. Seriam obras póstumas. Então, imagina, né? Se ele fosse cobrar, por exemplo, se ele fosse cobrar R$10. R$1, pode fazer. R$1. Só no nosso lar já tinha feito a vida. Só o nosso lar foi mais de 6 milhões, né? Mais de 6 milhões de exemplares. Deve ser muito mais, né? Esse número aí eu ouvi já faz alguns anos já. E continua sendo vendido, né? Continua isso, vamos lá. Exatamente. Continua rendendo até hoje. Continua rendendo E até o hoje. pai pediu, hein? Um título, né? Ele falou, pai, não me pertence, né? E o pai falou, mas eu quero um título só, que na época ele já tinha escrito bastante. Era né? chantagem emocional, né, Zé irmão? Porque ele era exato. doente e tudo. Ele falava, pô, você vai deixar seu pai morrer. Eu quero o direito de um livro, eu falava, né? Mas pai, não é meu, tá? Ele falava. Já Tem pensou? no filme também. Já pensou que tem que ter uma fortaleza moral, né? Para ceder, para não ceder, né? Que é a autoridade moral. E acho que também vale a pena nós nos recordarmos, né? Que médium não é uma palavra, quer dizer, é uma palavra que o Kardec que introduziu pela primeira vez, mas é uma palavra de origem latina que significa intermediário. E profeta é uma palavra de origem grega que significa a mesma coisa, significa intermediário. Então, quando você vê lá o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Oséias e tantos outros, né? Então, eles fizeram coisas maravilhosas, mas eles fizeram coisas maravilhosas, mas na verdade eles eram médiums, eles eram intermediários da palavra de Deus, né? Ou seja, eles até falavam, né? Olha, Deus está falando está me passando tal informação, assim. Na verdade, eles falavam que era Deus para dar uma autoridade, né? Aquela coisa toda. Mas, evidentemente, que não era o próprio Deus. Porque Deus tem coisa mais importante para fazer, né? Já pensou? Tem que cuidar, tem que cuidar da gravitação universal. Não é só a gravitação do planeta Terra. É gravitação universal. Cada folha que cai, cada fio de cabelo que você tem. Cada fio de cabelo. Né? Então, vamos colocar os pés no chão, né? Mas ele tem os seus emissários, né? E os emissários estão justamente trabalhando pela obra dele, né? Dele com D maiúsculo. E esses emissários, os benfeitores espirituais que acompanhavam a reencarnação desses profetas, esses benfeitores espirituais certamente que inspiravam os profetas, né, ao fazer os ensinamentos, né? Nessa linha de raciocínio, eu também me recordo que toda a história do mundo ocidental teve início com um fenômeno mediúnico. Toda a história do mundo ocidental. Qual é o fenômeno mediúnico? A história da sarça ardente, né? Ou seja, Moisés estava lá levando a vida dele numa boa, morando lá na chácara com o sogro. Como é que chama o sogro do Moisés? Eu sempre esqueço. Vê se você consegue para mim, Guilherme.
sogro do Moisés, sogro de Moisés, acho que é Jeta, não lembro, não é Jeta, é alguma coisa assim, Jetro. Então, o sogro de Moisés, ele morava lá na chacrinha do sogro, estava lá com a vida ganha, estava com a vida ganha, né? Aí, ele olha lá estava cuidando dos cabritos, das ovelhas e tal, e cuidando das plantações. Aí ele olha no meio de um matagal, e ele vê um matagal pegando fogo, mas era um fogo que não se consumia, né? Esse fenômeno é um fenômeno de efeitos físicos conhecido como pirogenia. Aí então, qual seria a nossa reação? Você vê lá um fogo que não se consome, né? Uma planta com esse fenômeno. A nossa conduta qual seria? Se aproximar ou cair fora, sair correndo? Primeiro eu ia fazer um selfie, depois eu ia sair correndo. No dia de hoje faríamos um selfie, né? Para documentar, né? Aí então depois o Moisés, ele vai em direção à sarça ardente e ele ouve uma voz. Olha só, fenômeno... Aí que a gente corria mesmo, né? De audiência. Se não correu antes... Se não correu com a sarça, né? Aí é que ia correr, né? Olha, Moisés ouviu uma voz, né? Ou seja, fenômeno de audiência. Aí, essa voz, o que ele fala? O que ele ouve? Vá para o Egito e liberte o povo de Israel. E sabe o que ele fez? Ele não perguntou para essa voz, né? Ele não perguntou o que ele ia ganhar, se tinha férias, 13º, se tinha alguma vantagem e tal. Ele não perguntou nada disso. Ele simplesmente foi e cumpriu a missão dele. Aí tem um outro detalhe, que Moisés, ele era incircunciso dos lábios. O que é incircunciso? Era gago. Moisés era gago. Aí ele falou, mas como é que eu vou falar com o faraó? O faraó vai dar risada da minha cara. O Deus, né, que ele chamava de Deus, os benfeitores espirituais. Mas o faraó vai dar risada na minha cara. Aí ele falou, não, pode... você será auxiliado. E ele foi para o Egito na companhia do seu irmão. Você tem que me ajudar de novo, Guilherme. O irmão de Moisés, eu nunca sei se é Josué, não me lembro qual que é. Eu acho que é Josué, mas eu não tenho certeza. Que falou com o faraó e tal. Não, mas não era o Arão, era um outro. É um outro nome. Não era o Arinho. Então, mas independente disso, o Moisés serviu de médium duplamente, né? Porque Moisés recebia as informações dos benfeitores espirituais, aí ele passava as informações para o irmão, Arão mesmo. Então é o Arão, eu que me confundi. Aí então passava as informações para o irmão dele, o Arão, e o Arão é que enfrentava o faraó, junto com Moisés, né? E aí todos nós sabemos, aconteceram aquelas 10 ditas pragas, né? Que não são pragas, foram 10 fenômenos mediúnicos, marcantes, para chamar a atenção do faraó, que tinha acabado o tempo dos hebreus lá no Egito. Entendeu? Que era melhor ele deixar, ele seguiu os acontecimentos, né? E aí, mesmo assim, você vê que ele se arrepende, lá na travessia do Mar Vermelho, o faraó manda o exército em busca do povo hebreu, que já estava distante, né? E acontece aquele fenômeno das marés, né, do Mar Vermelho, e o fenômeno das marés beneficiou os hebreus, né? Então os hebreus conseguiram passar do outro lado da margem do Mar Vermelho, né? Então, quer dizer, tudo isso aconteceu, toda a história do mundo ocidental teve início através do quê? De um fenômeno mediúnico da sarça ardente. Entendeu? Você fala o mundo ocidental porque, obviamente, a nossa cultura... Judaico-cristã. É judaico-cristã, exato. Então, quando nós falamos em mediunidade, nós não estamos falando assim só para
é porque nós somos espíritas, então nós temos que falar de mediunidade. Não, é porque a mediunidade, ela se encontra na história da humanidade, né? São vários casos que nós vamos encontrar as manifestações da mediunidade em todos os diferentes povos de todas as diferentes épocas, né? Então, companheiros, eu gostaria de ouvi-los aí, né, em suas considerações. Vocês fiquem à vontade, se quiserem buscar uma outra linha de raciocínio, ou permanecer nessa. Fábio, fique à vontade. Tá falando muito em médio, viu, Marcelo? Acho que eu vou falar um pouquinho de mediunidade. Beleza. Então, nós já ouvimos muitas vezes pessoas dizerem que todos somos médiuns, né? E isso tem um grau de verdade e tem uma explicação. Nós temos os 5 sentidos materiais, né? A visão, audição, tato, paladar, etc. E nós estamos desenvolvendo capacidades mentais atualmente. Algumas pessoas têm mais capacidades mentais que outras, como por exemplo concentração, como por exemplo abstração, e outras características. Mas nós temos também no centro geométrico do nosso crânio uma glândula que se chama glândula pineal. Essa glândula, ela é formato de uma pinha, né, de pinheiro, e ela tem 8 milímetros de tamanho, quase 1 centímetro. Essa glândula, ela tem uma distribuição de um material dentro dela que parecem cristais bem pequenininhos, quase que invisíveis a olho nu. E esses cristais, eles podem ser sensibilizados pelas ondas provenientes do plano espiritual. Então nós temos uma antena no alto da nossa cabeça, no centro de força, que chama centro coronário, como se fosse uma antena parabólica, que capta do plano espiritual. Quer falar alguma coisa? E não sabíamos, né? Temos uma antena e não sabíamos. Exatamente. Que ela está constantemente recebendo as vibrações, né, dos planos mais sutis, vamos dizer assim, em vez de dizer o plano espiritual, está constantemente recebendo as vibrações dos planos mais sutis, e que o nosso receptor, que está ligado a essa antena, se devidamente sintonizado, canaliza essas ondas mentais advindas desses planos, canalizam de tal forma que elas sensibilizam esses cristais na epífise, na glândula pineal. E esses cristais sensibilizados vibram com essas ondas mentais, e eles transformam essas ondas mentais em ondas nervosas, que vão ser distribuídas para o cérebro em forma de informação, traduzidas na informação, de forma que a gente reconheça essa informação. Então é assim que esse fenômeno se produz. E essa capacidade mental nós temos todos nós temos nos seus diferentes graus. E ela é adquirida com a nossa vivência, com o nosso trabalho, com as nossas experiências, com o nosso sofrimento, né, com as nossas oportunidades, com as nossas forças de vontade, etc. e tal, com os estímulos da vida e com a nossa reação a esses estímulos e a nossa perspicácia, a nossa assertividade, etc., nós vamos desenvolvendo essa sensibilidade. Então, essa mediunidade que todo mundo tem, em diferentes graus, né, é uma mediunidade que a gente chama de mediunidade natural. Todos nós temos uma mediunidade natural, que são as nossas capacidades mentais de transcender, né, de captar e de sentir vibrações mentais ao nosso redor, tanto de encarnado quanto de desencarnados. Todo mundo já deve ter tido essa percepção de que quando você está em algum lugar assim, você tem a sensação que tem alguém atrás de você olhando, querendo falar com você, aí você olha e tem mesmo, né?
Ou aquela pessoa que fala assim, puxa, eu estou pensando na minha mãe, acho que ela quer falar alguma coisa para mim. Vai lá, liga para ela, aí a mãe fala, não, estava pensando em você agora, queria te ligar. Então são coisas que ainda não temos estudos científicos muito promissores, muito objetivos ainda, mas que todo mundo tem uma vivência e tem uma certa sensibilidade para perceber que esse sexto sentido que nós temos existe em graus diferentes em cada pessoa, de acordo com as suas possibilidades. Mas existe uma outra mediunidade, que é a mediunidade de trabalho. Essa mediunidade é uma mediunidade outorgada, ela é dada para a gente como uma ferramenta de trabalho. Então veja bem, você vai fazer um jardim, você pode fazer com a sua unha, com os seus 10 dedos, ou você pode fazer com uma enxada, com uma tesoura, de cortar grama, com uma pá, etc e tal. Então quem tem a ferramenta tem mais possibilidades do que quem vai fazer na mão, né? Simplesmente. E a mediunidade é muitas vezes uma ferramenta de desenvolvimento das nossas características evolutivas. Por exemplo, a mediunidade é uma poderosa ferramenta para desenvolver os sentimentos das pessoas, né? Onde ela vai potencializar todos os sentimentos dela, somado com os dos espíritos ou das pessoas que estão ao redor dela, né? Então é uma ferramenta de aquisição de conhecimento também, onde eu vou poder ter o privilégio de captar ensinamentos, lições de amigos espirituais ou de outras mentes encarnadas também. Então a mediunidade é uma grande ferramenta de evolução que às vezes pode ser muito útil para certas pessoas, com a oportunidade de se sintonizar no trabalho, por exemplo, na hora de escrever um livro, na hora de dar um passe, na hora de falar uma palavra confortadora. Então a mediunidade é uma grande ferramenta de progresso. E acontece que as pessoas que têm mediunidade de trabalho muito fortes são as que a gente pensa que tem mediunidade. Então a gente fala, eu não tenho mediunidade. Calma lá, vamos explicar direito. Eu não tenho mediunidade de trabalho, aquela outorgada, mas eu tenho mediunidade natural, que eu desenvolvi ao longo da minha vida espiritual de milhares de anos, né? Bom, falado isso, eu queria ler aqui no Evangelho de Mateus. Dito isso, eu queria ler aqui no Evangelho de Mateus o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Olha só, no mesmo capítulo, Marcelo, que você leu o versículo 8, capítulo 10 de Mateus, olha o versículo 1. O que o mestre fala? E, chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem, para afastarem o mal, etc. De qual das duas mediunidades nós estamos falando? Se Jesus deu o poder, né? Então Jesus deu-lhes poder. Então, a partir desse momento, eles ganharam uma ferramenta poderosa de trabalho que eles não tinham desenvolvido com as suas capacidades somente, né? Então é uma mediunidade de oportunidade para trabalhar, e agora está nas mãos deles, né? Já que eles vão ter esse canal ligado, em utilizarem bem ou utilizarem mal isso daí. Se eles cobrassem, por exemplo, alguma coisa, se eles fizessem em busca de algo em troca ou com algum interesse, eles já iriam estar usando mal a mediunidade, né? Por isso que Jesus fala no final, olha lá, hein, gente, dai de graça o que de graça recebestes. E uma coisa que é interessante é que Jesus sempre fala de um jeito poético, né? Então é como, Zé Irmão, se eu desse esse celular na sua mão e não quisesse que você sumisse com o celular, se eu falasse assim para você, José Irmão, o que na sua mão se encontra, da sua mão não se perca. Exatamente, bela... Né? Então era uma forma que bela figura, né? Exatamente. Era uma forma de Jesus de falar, de que ficava marcada a lição, e a gente não esquece mais. Então, acontecer qualquer coisa, você fala, dá de graça o que de graça recebeste. Você lembra, né? Os últimos serão os primeiros, né? Então,
vamos entrar um pouquinho mais nesse lado aí, de dar de graça o que de graça recebesse. Primeira coisa, se a gente fosse cobrar, se fosse lícito cobrar pelas graças que viessem do céu, em primeiro lugar, as pessoas que tivessem mais recursos financeiros, mais ricas, receberiam mais graças de Deus, né? E se Deus é infinitamente justo, não dá para imaginar um Deus assim, que vai dar mais graças para pessoas que têm mais dinheiro, para que são mais ricas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é o seguinte: aqui na Terra, se um soberano ou um político poderoso vai distribuir benefícios para a população, o intermediário que está na cadeia aí de distribuição dos benefícios, ele não vai pegar um benefício que vem do soberano, que vem do político, que vem da política, e vai cobrar do povo isso. Se ele fizer isso, ele não está agindo corretamente, né? Ele está agindo por corrupção, por interesse próprio, etc. Então, se não é certo fazer isso de um político poderoso da terra, né, pegar os benefícios que ele está passando para o povo e cobrar por esses benefícios, que dirá do soberano do universo? Né? Quando ele distribui graças, nós queremos cobrar as coisas que o soberano do universo está distribuindo para as criaturas. Então, esse é o segundo ponto. O outro ponto é o seguinte: nós somos mortais, falíveis, crianças espirituais ainda, querendo pôr preço nas coisas divinas, nas coisas de Deus. Que isso, né? Então, olha só, 3 argumentos já contra. Um outro argumento: nós estamos andando na rua, tem uma bicicleta parada no poste, sem cadeado. Então eu falo assim: olha que legal, uma bicicleta para eu vender. Eu vou lá, pego aquela bicicleta, vendo, pego o dinheiro e gasto, né? Ou eu acho um livro sem autor, muito interessante, coloco o meu nome no livro, vendo e ganho todo o dinheiro do livro e gasto para mim, né? Não são coisas que são ilícitas, né? Ou eu achar um dinheiro na rua, presta atenção, achar um dinheiro na rua, pegar o dinheiro, pôr no bolso e gastar. Eu já fiz isso, tá? Mas não tá certo. Porque o bem que é bem para mim não é bem, é mal, né? O bem é o bem para todos. O bem só para mim é mal, porque é egoístico, né? Então, se eu achei um dinheiro na rua, eu tenho que pegar esse dinheiro e dar para todos, ou seja, gastar de uma maneira útil com todo mundo. Esse seria o mais certo. O Guilherme não está concordando, depois ele vai ter que explicar por quê. Não sei. O Guilherme, acho que é melhor você falar que eu não me lembro disso. Desculpe. Tá. O Guilherme está lembrando uma história que a gente vai pesquisar e depois seguimos adiante. Certo. Então, a ideia é mais ou menos essa: poder aproveitar a oportunidade de alguma coisa que veio de graça para a gente poder utilizar utilmente. E o Guilherme não está prestando atenção nisso que eu estou falando, depois ele vai... aproveitar uma oportunidade. Nós lembramos da história, viu? Acho que o Zé Irmão lembrou também, Zé Irmão? Não. Eu queria falar, mas se não, para não perder o ponto, se vocês quiserem falar, depois eu quero falar uma coisinha em relação ao que fala. Então, ó, presta atenção nisso. Concluindo, nobre deputado, concluindo. Essa aqui é a moral da história, olha só. Ó. Aproveitar, olha só a oportunidade que nós encontramos de fazer o bem para todos e não fazer o bem só para mim, né? Aproveitar essa oportunidade. Então tá, esse seria um outro argumento, né? Então olha só, no Espiritismo, a mediunidade ela é orientada basicamente, não só por ele, mas basicamente pelo Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Esse Livro dos Médiuns é um livro complexo que explora diversas nuances da mediunidade. Ele mostra a seriedade da comunicação com os espíritos, para que a gente não venha ter que ter a mediunidade proibida, como Moisés proibiu por causa do comércio que se fazia, o interesse. Então, é um livro que nos vai ensinar a utilizar a mediunidade de forma útil para todos, não só para mim, né? E séria, muito séria. Então, mediunidade com Kardec, mediunidade com Jesus, é mediunidade dentro do Espiritismo. Mediunidade sem Jesus e sem Kardec pode ser mediunidade, mas não é Espiritismo, né? E o último argumento
que eu quero falar é o seguinte: se nós estamos utilizando dessa coisa gratuita que nós recebemos, como os apóstolos aqui receberam, por interesse próprio, que tipo de espíritos se afinizam conosco nessa empreitada, né? Quais são os espíritos que estão junto conosco? Não devem ser espíritos sérios e abnegados, negado para fora, né? Ou seja, negam a si em favor do próximo. A abnegação é negar-se a si próprio, né? Exato. Colocar os interesses dos outros acima dos próprios interesses. Exatamente. Então, são diversos argumentos que mostram que a mediunidade em si deve ser usada, né, como um bem para todos e não como um bem para mim, senão ela se torna um mal. Eu queria falar uma coisa aqui, que é exatamente isso que o Fábio falou, e lança luz para onde de fato é o ponto em relação à mediunidade, mas não só ela, o ponto central deve estar. O ponto central, onde quando Jesus fala isso, qual o motivo real dele estar falando isso? Porque não só na mediunidade, mas em qualquer outro bem que a gente possa fazer, exatamente como você está falando, Fábio. Quer dizer, a partir do momento que você começa a cobrar e tudo, você tira o foco daquilo que realmente deve ser feito. Porque a mediunidade é uma ferramenta que você pode fazer bem para muitos. Quando você começa a cobrar por isso, como você disse, você passa a beneficiar muito mais a você do que ao coletivo. E aí, isso futuramente se torna uma perversão. Porque você começa a pensar antes em você, antes de usar a ferramenta. Então você se torna um corrupto. Você começa a pensar assim, quando o mesmo Marcelo falou, quando o médium ele corre esse risco. A pessoa, aí vem duas pessoas na sua casa, né? E fala assim, estou precisando que você me ajude nisso. E de repente você tem uma mediunidade de cura, ou uma mediunidade mesmo que seja de mensagem e tudo. E aparece um cara bem rico, que pode pagar mais, e um cara que tenha uma necessidade maior, mas que possa pagar menos. Você começa a atender aquele que paga mais. Quer dizer, a ferramenta já não está sendo bem usada, porque aquele que tem maior necessidade acaba sendo prejudicado por esse que pode pagar mais, embora às vezes ele necessite muito menos do que o outro. Mas isso também acontece, por exemplo, em todos os termos da nossa vida. E de certa forma o nosso mundo hoje está corrompido por conta do egoísmo, como diz um livro dos Espíritos. Ou seja, mesmo um médico, né, que esse dom foi lhe dado, correto? Ele teve uma parte pessoal do espírito, da pessoa que estuda, que durante às vezes muitas encarnações e tudo mais, mas tem um lado de que nós sabemos de oportunidade, de suporte espiritual. Do talento sozinho, e do talento dele, exatamente. Sim, mas sozinho, exatamente. Sozinho ninguém faz nada, né? Então, a partir do momento que o médico começa a pensar mais... Mesmo naqueles médicos que não acreditam em espíritos. Exato. Então você começa a ver quando um cara começa a pensar mais, por exemplo, em só o lado financeiro do que o bem comum da profissão. O que na maioria das vezes acontece? Corrompe. Né? Corrompe. Quer dizer, um remédio, por exemplo, quando você passa a pensar só no lucro que um remédio pode ter, em detrimento do bem que ele pode fazer a uma sociedade, né? Também sofre. Por isso que hoje existe a quebra de patentes, que é o genérico. Correto? O genérico existe, a quebra de patente existe, porque olhando pelo ponto de vista ético e moral, fala, não, o medicamento é para um bem para a sociedade e não única e exclusivamente para lucro, não é um negócio. Quer dizer, lógico que a indústria farmacêutica investe milhões e ela precisa ter um retorno disso e até um certo ponto também um lucro. Mas quando isso se torna o único objetivo, você corrompe. A partir do momento que só aqueles que de fato vão ter dinheiro para comprar esse tipo de medicamento vão sobreviver. Os pobres, que a maioria das vezes, passam a sofrer muito com isso. Inclusive o Obamacare visa isso numa sociedade tão materialista quanto o americano, que ele fala, olha, mas a parte muito pobre dessa sociedade não tem dinheiro nem para fazer uso desses benefícios médicos e nem mesmo para comprar esses remédios. Então ele criou ali um sistema, né, para tentar suprir a necessidade dessa faixa de sociedade. Exatamente. Então, quer dizer, quando e eu sinto também que na nossa profissão, seja ela qual for, quando você perde o prazer, a alegria
de não observar, por exemplo, o benefício que ela pode fazer em grande escala, e ela se torna apenas uma coisa financeira, né? Isso acaba levando a gente a um certo grau de corrupção, né? Nós acabamos traindo até os nossos próprios ideais, a gente acaba traindo a nossa própria parte leal e moral com aquilo que nós estamos fazendo. Então a gente já não faz com tanto carinho, a gente faz só visando no dinheiro, a gente já não faz com tanto capricho. Assim tá bom, passa. Não é assim? Quando você começa a produzir de maneira de qualquer jeito. A gente entra em desequilíbrio, né? Entra em desequilíbrio. Agora você imagina com a mediunidade, né? Quando o médium, se ele está recebendo dinheiro, aí ele acaba cedendo para o lado da vaidade, do orgulho, ele se torna uma pessoa importante na sociedade, ele se torna uma pessoa de destaque, as pessoas querem ele em programas de TV. Veja que pessoas como Chico, como médiuns sérios aqui que a gente está falando, tentavam evitar ao máximo os holofotes e iam com a intenção de expor o espiritismo, nunca de falar pessoalmente de si. Quando o Chico ficou décadas sem dar entrevista. Exato. Décadas sem aparecer na televisão. Exatamente, porque ele não via provavelmente motivo para isso, que não fosse a divulgação da doutrina espírita, né? Então é esse tipo de cuidado que a gente tem que cuidar, porque eu já vi muitos médiums, às vezes nem tanto ligado ao espiritismo, tentar debater essa parte. Falar, olha, mas eu não tenho o lado do estudo, não diz que o médium também tem que estudar? Sim. Não diz que o médium também tem que se esforçar? Sim. Então eu tenho um lado meu que eu posso cobrar. Mas aí você está tirando, né, o foco. A mediunidade só existe. E aí vem o ponto também que eu acho muito importante, que é a reencarnação. Porque a mediunidade, muitas vezes, ela é dada muito mais para quem é necessitado do que para quem é missionário. A mediunidade é uma ferramenta que pode ser dada por um espírito que tem uma dívida muito grande. E ele tem condições de abarcar, com essa ferramenta, ajudar muitos espíritos de uma só vez. Porque imagina, se ele for receber todo mundo como filho, ou ele vai ter que ter uma creche, né? Ou ele vai ter que ter 50 filhos, com várias esposas, com uma só. Ter uma mansão do caminho. Exatamente. Então, aí ele pega dessa ferramenta e faz um bem geral. Assim também, como eu disse, profissões de missão, né? Medicina, o próprio direito. Por que não pensar na engenharia? Sim, quando você faz casas populares, eu já vi engenheiros falando, nossa, por que as casas populares têm que ser feias? Vamos fazer casas populares bonitas, que levem conforto. Isso não é um pensamento humanista? Sem dúvida, assistente social. Assistente social, assim. Então, não é só a responsabilidade dos talentos em cima da mediunidade, mas em tudo aquilo que nós podemos fazer o bem e não fazemos, ou que só usamos como um fim financeiro e único, né? Isso é Fábio, vamos fazer só uma pausa. Inclusive, como o assunto foi médiums nesse bloco, né, que predominou, nós vamos ouvir a música intitulada Médiums e cantada por aquele casal que você tanto admira. Bonito. E eles fazem uma referência nessa música, um joguinho de palavras entre médiums e profetas. Exatamente. Tim e Vanessa. Vamos lá, Guilherme? Programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o capítulo 26 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E nós estávamos, quando o nosso querido Fábio deu aquele exemplo do dinheiro encontrado, o que fazer, e o comentário que ele faz é um comentário muito oportuno, porque realmente, se há um dinheiro que foi encontrado e você não tem como identificar a quem pertence, o ideal seria fazer o bem coletivo, né? Muito bem. E aí, nessa ocasião, o nosso querido Guilherme se lembrou fez com que o Guilherme se lembrasse de uma história muito bonita, muito tocante, da vida do nosso querido Bezerra de Menezes, né? E o Bezerra de Menezes, quando ele veio para o Rio de Janeiro, lá nos anos 1850, 1860, tendo saído lá do Ceará,
Ele nasceu em Rio do Sangue. Então, quando ele veio para o Rio de Janeiro para fazer medicina, ele tinha que se virar, né, com os custos, né, para custear a faculdade de medicina. Inclusive, faculdade de medicina, como é que é chamada lá, Guilherme? Faculdade de medicina, hoje é faculdade de medicina da Praia Vermelha, né? Como é que vocês chamam lá? Da Universidade do Fundão. Que, na verdade, é a segunda faculdade de medicina do país, né? Porque a primeira foi em Salvador. Bom, de qualquer maneira, é a faculdade de medicina lá. Acho que é Faculdade Nacional de Medicina. Antiga FENEME, né? A gente falava brincando FENEME. Vocês lembram do caminhão FENEME? Você lembra, João? Você não lembra? Você nunca ouviu falar, Zé Irmão? Você não está tirando sarro, né? Não, o caminhão FENEME. Eu lembro de muita coisa. Eu faço ideia. E você, Fábio, não lembra do caminhão FENEME? Eu não sou desse tempo, não, Marcelo. Você também não, Fábio? O Guilherme, não? Eu tenho que confessar que eu lembro, sim. Eu e o João, tamo junto, João, hashtag. Legal, inclusive, legal. Não podia ver uma subida que ele ia 10 por hora, né? 10 por hora. Tem até uma explicação, o F, o N e o M, né? Porque FENEME é FNM. Fábrica Nacional de Motores. Fábrica Nacional de Motores. E curiosamente, a Faculdade Nacional de Medicina, né? FNM, Faculdade Nacional de Medicina. Então o pessoal brincava, né, com a FENEME. Muito bem. E aí o nosso querido Bezerra de Menezes, lá 1850, 1860, ele veio para o Rio fazer faculdade de medicina. E ele tinha que se custear, né? Porque com muitas dificuldades os pais conseguiram pagar a viagem do Ceará para o Rio, né? Que na época era de navio, né? Peguei um Ita no norte. Lembra dessa música também? Em Belém do Pará, né? Meu filho. Aí então ele pegou eles vinham de barco costeando a costa do litoral brasileiro, né? Margeando a costa, mais bonito. E então aí o Bezerra de Menezes tinha muitas dificuldades de se manter, né? Porque tinha que trabalhar, tinha que fazer faculdade de medicina. Então, quer dizer, não era fácil não, né? Dá para ter uma ideia na época, né? E aí apareceu uma oportunidade para ele, que bateu um aluno lá na casa onde ele morava, ou na pensão, não lembro exatamente qual o detalhe. Bateu lá um aluno que ele precisava de aulas de matemática. E ele não teve dúvida, não, eu vou dar aula de matemática, porque era muito comum na época, né, dar aulas particulares e tal, né? Não, eu dou aula sim para o senhor, não tem problema nenhum. E esse aluno, ele veio tão determinado que ele deixou o mês adiantado pago. E isso fez com que ele saísse do sufoco, né? Que saísse do sufoco, né? Para pagar as contas que ele tinha que pagar e tal. Então veio na hora, né? Só que olha o detalhe. Ele, Bezerra, detestava matemática. Ele tinha pavor de matemática. Aí, mas mesmo assim, o que ele fez? Ele empurrou com a barriga? Não. Ele foi lá na biblioteca da faculdade, estudou matemática, aquela matéria que ele ia ensinar para o garoto, né, para o aluno, né, jovem, né, jovem maduro, vamos dizer assim, e estudou, se preparou, tinha marcado a aula para o dia seguinte, né? E naquela época não tinha WhatsApp, telefone, não tinha nada disso, né? Aí no horário combinado do dia seguinte, o que foi que aconteceu? O rapaz não apareceu. E ele nunca mais apareceu. Ou seja, aí então tem aquelas hipóteses, né, que foram lançadas, né? Olha, a espiritualidade que acompanhava o trabalho do Bezerra contribuiu para induzir o jovem a se motivar e ir lá e pagar adiantado e tal, e depois ele desistiu. E tem uma outra teoria, né, que é uma teoria mais complexa. Eu tenho muita dificuldade de aceitar essa teoria e também não
não desmerecendo quem atribui essa teoria, que seria que teria havido uma materialização, né? Não só do dinheiro, como do espírito que foi entregar o dinheiro lá pro nosso querido Bezerra. Eu acho que seria assim, a espiritualidade iria optar por uma solução mais simples, né? Que isso aí seria extremamente complexo, né? Até depois, né? É meio como se estivesse quebrando as regras, né? Para fazer uma coisa dessa. Eu acho que não. Outras opções mais fáceis. Então, não que não possa ocorrer, né? Porque tem os casos de materialização, né? O Guilherme, inclusive, gosta muito de um livro, né? Materializações Luminosas, né? Ficou encantado, né, Guilherme? Aquele livro lá, né? Pois não, Fabinho, o que você ia falar? Desculpe. Nada relevante. Tá. Eu queria... Sim. Aí nós separamos algumas mensagens aqui da obra Vivendo o Evangelho, do nosso Antônio Badu e Filho, né, João? Então, e para variar, é uma cacetada atrás da outra. É uma atrás da outra. Na realidade, tem duas aqui que, assim, abordando dois aspectos do que foi comentado aqui. A primeira, na parte... Não, tá tranquilo aqui. Na lição 303, né, do livro, né, Vivendo o Evangelho. Prepare o seu coração. Prepare o coração e a consciência, porque não é fácil. Então, o título é assim, Caridade ou Negócio? E o André Luiz nos... O título já, né? Caridade ou Negócio? Já dá para ter uma ideia do que vem por aí. Esse André Luiz não é mole, não, esse nosso querido. Ele diz assim, participas da direção da entidade filantrópica, mas não faças disso motivo de autopromoção. Viu, Marcelo? Brincadeira. Recolhes donativos para instituições assistenciais, mas não te aproveites da ocasião para encher os próprios bolsos, né? Aquela coisa bem física que foi comentada agora há pouco, aí do dinheiro, aquele negócio todo. Trabalhas na casa de caridade. Você faz a campanha do quilo, a campanha Alta de Souza, e leva para casa. Então. Sabe, não tem cabimento isso. Não, tem, já tá vai falar de iogurte lá falar, em casa. Deram um iogurte geladinho aqui. Já vai falar já disso aqui, ó. Trabalhas na casa de caridade oferecendo o serviço voluntário, mas não tires daí qualquer vantagem pessoal. Ganhas alimentos, aí Marcelo, ganhas alimentos para a sopa dos necessitados. Olha, para a sopa dos necessitados. Mas não transformes a despensa de tua casa em beneficiária. Esse André Luiz é muito impressionante, né? Nossa, ele pega todas as vezes possíveis que existem e acerta todas. Recebes brinquedos para as crianças desamparadas, mas não separes alguns para a própria família. Nossa. Nossa. Já estou até me arrependendo de estar lendo essa mensagem aqui, mas vamos lá. Estou brincando. É muito instrutivo. Assim. Relacionas-te com os organismos financeiros em nome do grupo beneficente, mas não uses essa posição para facilitar a própria vida. Eu vejo assim como... É o tráfico de influência, né? Então, por exemplo, o cara está lá na tesouraria, né? Vamos dar um exemplo fictício, né? Ele não está tirando o dinheiro para si, o dinheiro da casa espírita, da igreja protestante, da igreja católica, enfim, do prédio, se for síndico. Qualquer posição, ele não está tirando para si, entendeu? Ele não está desviando dinheiro direto vamos dizer assim, da tesouraria, da instituição para o bolso. Mas acontece que ele tem relacionamento com o gerente de banco, ele tem relacionamento com não sei quem, e vai ter, com o Guinho, com o Zezinho, com o tio Patinhas. Vai ter alguma vantagem. Vai aferir alguma vantagem. Então, olha o perigo. É um aviso assim para todos nós, todos os nossos corações, nós aqui, os ouvintes queridos, né? Porque nós precisamos estar muito atentos a isso aí. Às vezes você acha que, não, mas isso aqui não tem nada, né? Tem conhecimento com o rapaz e tal, e não faz uma ligação com a outra.
É aquela história que eu vi num livro de ética, assim, né, na empresa que eu trabalhava, assim, o seguinte: se aquilo que você fez para você saber se é certo ou errado, ele pode ser publicado na primeira página do jornal. Assim, acho que é uma boa. Ou então, assim, uma outra forma de pensar, né? Jesus faria assim. Né? Tem uma terceira que é mais do nosso dia a dia, né? Que é porque a gente coloca Jesus lá no último lugar. Deveria ser o primeiro, né? Mas nós colocamos lá na última alternativa. Mas uma que é assim, lapidar, vamos dizer assim: você contaria isso para sua mãe? É verdade. Para sua mãe, para seu pai. Né? É muito... e a gente precisa realmente estar atento, né? Porque às vezes a gente se desculpa, como o nosso querido Zé Irmão falou aqui. Acho que não tem problema. Será que não? Será que não tem problema? Será que isso aí não vai ficar na nossa consciência depois, na hora que a gente for colocar a cabeça no travesseiro lá, isso não vai ficar martelando? E depois a gente vai ter que pagar por isso, com juro, correção monetária. Emmanuel, o bem é o bem para todos. O mal é o bem só para mim. Bom, então, de novo, essa parte. Relaciona-te com os organismos financeiros em nome do grupo beneficente, mas não uses essa posição para facilitar a própria vida. Né? É isso assim. Dedicas-te à causa religiosa com perseverança, mas não te sintas no direito de cobrar recompensa. Isso aqui ele está abordando a coisa bem de uma forma física. Ninguém me reconhece. De uma forma que... Eu me dedico, ninguém me reconhece. Eu até queria tomar, assim... A liberdade de abordar essa parte, sabe? Porque é uma abordagem física. Depois, a próxima lição, se vocês permitirem, é a abordagem espiritual, que é muito importante. A próxima é uma cacetada maior, viu? Enfim, e aí, viajas para difundir os ensinamentos do Evangelho, mas não sobrecarregues os outros com as próprias despesas. Né? Para a gente não usar isso como uma profissão. Exato. Exatamente, o Paulo, exatamente, no livro Paulo Estevão. Exatamente. O Paulo procura centralizar, Fábio, porque senão não dá para ouvir. Você está um pouco distante. Não, é que ele porque o Paulo, quando ele fazia as suas viagens, as suas pregações, o que ele fazia? Ele ganhava o pão dele trabalhando, né, com a profissão dele de tecelão. Exatamente. Então, os nossos queridos ouvintes, quem ainda não teve o prazer de ler o Paulo Estevão, maravilhoso livro, não perca. E é engraçado que teve uma situação que eles foram a pé, atravessaram uns penhascos lá e tiveram que dormir numa caverna uma vez. Exatamente. Vocês lembram disso? Lembro. Que os ladrões vieram e roubaram as coisas deles e ficaram curiosos com as anotações que eles tinham de Levi e roubaram também. Porque escutaram eles falando e acharam que era alguma coisa de mágico, de alguma coisa assim. E roubaram o evangelho deles. Então eles ficaram sem nada, só com a roupa do corpo, sem nada, tinham que dormir no relento, né? Acho que foi a primeira viagem, né? Ele e o Barnabé, né? Ele e o Barnabé. E aí ele pegou e falou assim, o Barnabé falou assim: mas e agora que roubaram até as nossas palavras do mestre? Quando a gente for falar para as pessoas, nós não vamos reproduzir com a clareza que elas têm, com a profundidade que elas têm. Aí ele vai e tira de dentro da roupa a cópia original que Simão Pedro tinha dado para ele. Né? Isso, exatamente. Achei muito engraçado isso. Mas interessante que ele perde o tearzinho dele, ele perde as coisas dele todas nessa situação. Só não perde a esperança. Exatamente. Aí o Barnabé fala assim: mas e agora? A gente não tem mais nada. Ele fala assim: não, nós temos tudo. Nós temos o coração ardendo em vontade de seguir o Cristo, em de propagar a mensagem do Cristo. E aí... É extraordinário, porque a gente fala que tem fé, né? Se a gente perder o emprego, a gente já se desespera. Nossa. Já fica um desespero, caiu, adoeceu, e agora? É aí que a gente prova a fé, né? Olha o que é fé. Não tinha nada mais. É que é na dificuldade que a gente mostra o que é fé, né? Num país estrangeiro ele estava, né? Que algumas pessoas falavam, né, o grego. A sorte dele é que ele falava o grego, né? Mas algumas pessoas falavam o hebraico e tal. Todas essas mensagens aí, né, estão no livro Paulo Estevão. De novo, não percam todos. Então, e o André Luiz, ele conclui essa lição, caridade é um negócio, dessa forma, assim. Ele diz: observa como procedes na obra do Cristo e não confundas a lei humana das trocas com a lei divina da
doação. A lei humana das trocas com a lei divina da doação. Isso tem tudo a ver com o título, né, da mensagem. Exatamente. Caridade é o negócio. Caridade é disso que a gente... É doação. Negócio é troca. Caridade é o assunto do capítulo de hoje, né? E negócio é outra coisa. E né? a lei divina, João, é assim, ó. Deus é um sol, né? Então as coisas saem dele para fora, né? Sai para fora é duro, né? Mas tudo bem, dá para entender. Saem dele, irradiam. O amor irradia dele, a sabedoria irradia dele. E ele está doando sem parar. Nunca a gente vai conseguir retribuir o que Deus doa para a gente. Nunca, né? Por mais que a gente queira. Mas a gente não, a gente faz querendo sempre alguma coisa em troca. Eu estou aqui no programa de rádio porque eu estou querendo evoluir. E estou querendo parar de sofrer. Estou querendo ainda alguma coisa em troca. Mas vai chegar o dia que eu vou estar aqui só por amor. Aí eu vou estar só doando. Isso, exato. E então, assim, o último parágrafo, ele concluindo agora, assim, ele diz assim: se te dispões a servir com Jesus, aprende a renunciar ao interesse próprio. Né? Para a gente renunciar ao interesse próprio. Porque na seara do Senhor, o bem misturado ao egoísmo deixa de ser caridade para se transformar apenas em negócio. Deixa de ser caridade para se transformar apenas em negócio. Olha a diferença, né, a amplidão, né, do termo caridade para o tamanho mínimo do negócio. Né? Então a gente não... Assim, são conceitos completamente distintos, a gente precisa entender. Nosso espírito precisa sentir isso aí, para a gente levar isso para a eternidade, né, cara? Porque assim, são conceitos, André Luiz fala aqui de conceitos de vida eterna, né? De vida eterna. Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que o autor espiritual, né, Manuel Filomeno de Miranda, que escreve por Divaldo Pereira Franco, fala assim, João, que vai chegar o dia em que tudo que nós fizermos, de bem que nós fizermos, nós vamos fazer por amor, por vontade de fazer. Vai ser a nossa diversão fazer o bem. Vai ser o nosso hobby. Né? Vai ser o nosso hobby. Hoje, meu hobby pode ser jogar xadrez, pode ser nadar, pode ser andar de bicicleta. Mas vai chegar o dia que vai ser muito mais gostoso eu ir visitar uma família que está carente, dar um abraço em todo mundo, ajudá-los a procurar emprego, trabalhar por eles, com eles, trazê-los para minha casa, fazer não sei o quê. Mas vai chegar um dia que vai ser muito mais prazeroso para o meu espírito fazer isso do que pegar e dar uma volta de teco-teco, por exemplo. Entendeu? Que é exatamente o hobby, assim, a coisa que você faz absolutamente só por prazer. Fugidio, né? Só por prazer. É um prazer enervante. Ali na hora, traz emoção, adrenalina, não sei o que, mas depois acabou. Então, na verdade, depois tem uma outra mensagem, mas agora vamos por uma pausa, né, Guilherme? Musical. USA for Africa, we are the world. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje discutindo o tema Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E agora estamos fazendo uma leitura e comentário da mensagem que se encontra lá na obra Vivendo o Evangelho, psicografada pelo Espírito André Luiz, através do médium Antônio Badui Filho. E a mensagem é intitulada mesmo Certamente. Vamos lá então, João. Exatamente, muito obrigado, Marcelo. Prepare o seu coração. Prepare novamente o coração. Agora prepare a alma, porque... Bom, enfim, essa primeira, né, falava sobre a questão da caridade ou negócio, né, que foi uma coisa bem física. Agora, é uma mensagem voltada bem para os espíritas também. O título é Certamente. Ele diz assim: no Espiritismo não há qualquer dúvida quanto à gratuidade do intercâmbio mediúnico. Ou seja, resumiu tudo que a gente estava falando agora há pouco, certo, Fabinho? Então,
né? Entretanto, o médium... Só que tem o entretanto. Ó. Entretanto, o médium... Então, entretanto, o médium que desempenha corretamente suas tarefas, mas se dirige à providência divina e pede facilidades, atenção especial, viu, Guilherme? Brincadeira, Guilherme. Conforto material, isenção de provas. Será que a gente não pede isso? Vida sem problemas, tratamento diferenciado, né? A gente ter um passe especial porque a gente, né, é um bom médium, ou a gente está se esforçando. Será que a gente predetor? Não... Exato, né? Nossa, mas logo eu que trabalho tantos anos, por que isso está acontecendo comigo e tal? Exatamente. Caminho sem obstáculos. Será que a gente não pediu isso? Ausência de enfermidades. Manifestações de apreço, né, Fabinho? Esse é muito normal. Reconhecimento público, olha essa. Reconhecimento público. A gente chegar assim, pô, mas o pessoal não me respeita, eu estou aqui, né? Na própria casa espírita. Predetor na casa? Na própria casa. Será que não tem isso? Direito à recompensa. Garantia de proteção. Sucesso pessoal. E essa última aqui. Privilégios. Será que a gente não... Lá no fundo do nosso coração, do nosso pensamento, a gente não pediu ou desejou privilégios? Enfim, né? E aí o nosso querido André Luiz termina assim: esse médium espírita, agindo assim, embora não esteja recebendo nenhum pagamento daqueles que o procuram, ou seja, não tem dinheiro envolvido. Tá dinheiro nada homens. disso aqui está envolvido em dinheiro. Ou seja, de novo, esse médium espírita, agindo assim, embora não esteja recebendo nenhum pagamento daqueles que o procuram, concluindo, certamente está cobrando de Deus. Olha que coisa forte, pessoal. Fortíssimo. Então, assim, para a gente, né, tem aquela parte física do Deus dinheiro. Deus tem tanta coisa mais importante para fazer. Deus é tudo doação, é só doação. Né? Então, é isso que eu... Assim, me tocou tanto que eu precisava, né, a gente abordar esses dois prismas, né, físico e espiritual. Umas delicadezas, né? Esse espírito, né, o André Luiz, nesse livro não tem como. Você enxerga a profundidade, o valor da mensagem, né? Incrível. Eu sempre gosto de comentar que assim o André Luiz, ele nos dá o passo a passo, né? Como melhorar a nossa vida, né? Então, assim, como melhorar o nosso pensamento, como melhorar quando a gente vai para o centro espírita. E aí chamá-lo de repórter do plano espiritual é rebaixá-lo, na minha opinião. Mas assim, é muito impressionante, muito importante. Assim, os livros de André Luiz são assim, mensagens vivas para a gente estar, né, todo dia, né, o dia inteiro lendo. É um tesouro. Então, teve uma passagem do Chico Xavier que o nosso querido Haroldo conta, que ele recebeu um convite, quando ele era mais jovem, né? Ele recebeu um convite para participar da inauguração de um centro espírita próximo lá de Pedro Leopoldo, né? E aí, nesse convite, o confrade que havia escrito a mensagem escreveu assim: olha, a sua mensagem é imprescindível para nós. Vocês lembram disso? A sua presença é imprescindível para nós. E aí ele, né, se arrumou, tal, papapá. Oi? O Haroldo conta a história sobre o Chico Xavier, sobre o Chico. Então, lá nos anos 40, alguma coisa assim, ele recebeu um convite para participar da inauguração da casa espírita de uma cidade próxima lá de Pedro Leopoldo. E o mensageiro, né, o que escreveu, ele disse assim: a sua presença, a presença do Chico, é indispensável, é imprescindível. Aí o Chico se arrumou, se aprontou, né? Era um dia, final de semana, alguma coisa assim, que não ia atrapalhar as atividades dele, né? E quando ele estava lá na estação de trem, o Emmanuel aparece.
Aí o Emmanuel pergunta para ele: então quer dizer que você se considera imprescindível? Sabe o que o Chico fez? Voltou. Não foi. É impressionante, né? Agora, olha só. Você vê, aqui só tem 3 mensagens, né, nesse capítulo, né? 3 ou 4, né? Aí vem aqui, ó, mandato mediúnico. Agora, veja o que ele fala e vamos pensar em pessoas como o nosso querido Divaldo e o nosso querido Chico, né? Estou falando de Divaldo porque... Dois grandes médiuns. 2 grandes médiuns, né? E também, lembrem-se também do nosso querido Paulo de Tarso. O médium espírita comprometido, mesmo porque o Paulo de Tarso foi um grande médium, né? O médium espírita comprometido com o Evangelho de Jesus tem um roteiro a seguir. Não pensa em cobrança e tem trabalho definido. O Chico tinha o trabalho dele, né? O nosso querido Divaldo também, antes de se aposentar, ele trabalhou lá tinha o trabalho dele lá no... Trabalho de sustentação. Isso, né? ele era servidor Material. público e tal, Provê a seu sustento e não deseja vantagens. O Chico, ele mesmo fazia a comida dele, né? Tem conduta honesta e exerce a caridade. Cumpre o dever e não se anuncia. Ou seja, né, ele não se acha e nem se tem certeza, né? Porque às vezes a gente não se acha, mas se tem certeza, né? Estuda sempre, aceita a disciplina e pratica o bem. Estuda sempre e não se promove. Não exige privilégios e não se melindra. Olha o melindre aí. Enfrenta obstáculos e cultiva a oração. O Chico falava, a Sônia que gosta de falar isso sempre, né? Que o Chico falava que ele não consegue entender como as pessoas passam dias, semanas, meses sem orar. Por quê? Porque ele orava a todo instante. A vida dele era uma oração. Enfrenta obstáculos e cultiva a oração. Mantém a vigilância e persevera na fé. Vigiai e orai. Não perde a esperança e busca a humildade. Não garante mensagens e não promete curas. Quantas vezes que as pessoas procuravam mensagem para o Chico, né? E o Chico falava: olha, minha filha, o telefone só toca de lá para cá, né? Ou seja, ele não garantia mensagem para ninguém. Nem para o Fernando Collor. Não falta à sinceridade e acredita no amor. Não esquece o perdão e respeita a opinião alheia. Nem profissão, nem arte, nem talento. Mandato mediúnico é missão. É assim que a doutrina espírita vê a mediunidade. E se alguém não atende a esses requisitos, seguramente não é médium espírita. Ele não, o que ele fala, não é nem profissão, certamente, nem arte, nem talento. Certamente. Então, uma coisa que eu queria comentar aqui, que assim, a gente precisa, né, fazer poupança, né? Mas a poupança que a gente precisa fazer é a poupança espiritual. Enquanto a gente mas vamos pegar um negócio melhor, né? Porque a poupança dá muito pouco, viu? Só dá. A gente precisa investir. Quase igual assim. A gente precisa guardar. Quase igual a inflação. Ou tá até perdendo. Mas enfim. Mas assim, a gente precisa fazer essa poupança espiritual, que assim, em algumas situações, experiências que a gente vivendo com, vamos dizer, em trabalhos mediúnicos, assim,
o que vale na vida espiritual, depois que a gente passa para o outro lado, não é o quanto essa poupança, né, que o Marcelo estava brincando aqui, o saldo no banco, né, quantas ações, quantos imóveis, tem casa na praia, etc., carro novo, celular novo. Não, muitos espíritos, no momento lá dele ser resgatado, dele ser auxiliado, né, os mentores espirituais nos mostram lá que o que vale para aquele espírito, no momento dele ser resgatado, né, são preces de pessoas que ele auxiliou durante a vida. Né? E muitas vezes nesse momento... São as preces intercessórias. Né? São as preces intercessórias de pessoas, porque às vezes tem espíritos que estão passando por, assim, décadas, né? A gente não sabe quanto tempo, o tempo é um negócio maluco. Mas assim, aí ele sofrendo demais, né? E aí os mentores vêm e mostram para ele que, assim, ele está sendo auxiliado por... Inclusive, na hora ele nem se lembra, no momento, depois ele se lembra, a hora que começa a aparecer aquelas pessoas que ele fez coisas que nada, envolvia nada de dinheiro, só envolvia caridade, momentos que todos nós temos, né, o nosso lado, por piores, né, que sejamos, né, fazemos alguma coisa de bem. E esse bem sempre vai estar guardado, essa poupança sempre vai estar lá. E a espiritualidade vai saber usar isso no momento que a gente vai estar precisando, porque a gente vai estar sempre precisando, mais cedo ou mais tarde. E aí os espíritos são exatamente nesse momento que eu queria comentar, que assim, essa poupança espiritual aí, né, que a gente precisa investir no bem, mesmo que seja por egoísmo nosso, né, que a gente vai precisar. Né? E assim, a gente tem visto tantos exemplos assim, de espíritos serem auxiliados por momentos, e eles se tocam, aquilo assim, gera tanta luz para ele no momento de esclarecimento, no momento em que ele é encaminhado para deixar, né, encerrar aquele período de sofrimento. Sai do abismo, né? Sai do abismo. E é muito lindo, assim, só de falar isso eu fico emocionado aqui. Eu acho que é por isso que é importante nas orações sempre reservar um tempo, nem que seja uma vez por semana, na minha opinião, para orar por aqueles que já se foram da família, né? Porque muitos que às vezes já desencarnaram há algum tempo, eles ficam meio que esquecidos, né? E a gente nunca sabe, mesmo que eles não estejam, se Deus quiser, em região de sofrimento, toda oração é bem-vinda, né? Toda oração vai como uma boa energia, né? E tudo mais. E não podemos nos esquecer que não só aqueles que intercedem por nós, aqueles que nós fizemos o bem, quanto diz André Luiz, as amizades espirituais. Então, quando nós trabalhamos durante um longo tempo, com boa vontade, com o coração voltado para o bem, até no momento do nosso desencarne, esses amigos espirituais vêm para fazer o desligamento. Então, lá em Missionários, não é Missionários da Luz, é o outro, Obreiros da Vida Eterna, exatamente. O livro só trata disso. São 6 desencarnes, 5 desencarnes. Atenção, não só de espíritas, né? Quer dizer, tem evangélico, tem católico, não interessa, né? Não interessa, a gente está falando de amigos... Mesmo porque a morte alcança todo mundo, exatamente, né? O ateu, o materialista, a mim não. o Brahma, como é que chama lá? O budista e assim por diante. Né? Assim por diante, quer dizer, eram trabalhadores de Jesus, indiferente da religião. Então eles vêm para ajudar no desenlace, naquele momento, aqueles trabalhadores que, por tanto fazer o bem, fizeram amizade, André Luiz diz, né? Portanto, trabalharem no bem, eles criam essas amizades espirituais